Olá, seja bem-vindo à nossa aula de massas. Nessa aula nós vamos aprender sobre a massa de cupcake de cenoura. Uma massa perfeita, maravilhosa. A diferença é que essa massa não é amanteigada. Essa massa ela vai óleo, mas é uma massa perfeita, macia, muito saborosa também. Vamos lá aos nossos ingredientes que usaremos nessa aula? Aqui nós temos 200 gramas de açúcar refinado, peneirado, 190 gramas de farinha de trigo peneirada também, a nossa cenoura, 200 gramas de cenoura já lavadinha, descascada, picadinha. Aqui nós temos 120 ml de óleo, 4 unidades de ovos inteiros e 1 colher de sopa de fermento. Agora vamos ao nosso passo a passo da nossa receita. Nessa receita eu vou utilizar o liquidificador. Primeiro nós colocamos os nossos ovos. Vou bater só um pouquinho, só para ele misturar. Pronto. Agora nós acrescentamos a nossa cenoura. E o nosso óleo. Agora eu vou bater bem até misturar e ficar bem homogênea essa parte. Ela já misturou bem. Eu bati na velocidade média, mas tudo depende da velocidade da capacidade do seu liquidificador. Eu usei a velocidade média, mas isso também não interfere. O importante é que fique tudo bem misturadinho. Agora vamos colocar o nosso açúcar. E bater mais um pouquinho. Para a nossa farinha, eu vou deixar ele ligado e vou colocando aos poucos. Agora, por último, eu vou acrescentar o fermento. E vou bater mais um pouquinho somente para agregar tudo. Lembrando que o nosso forno já está pré-aquecido. Para essa receita, eu estou utilizando o meu forno pré-aquecido a 205 graus. Ela é uma massa um pouquinho diferente da amanteigada. Então eu utilizo uma temperatura um pouco menor, né? No caso do forno convencional, utilizo a 205 graus, mas pré-aquecendo também desde o início da receita. A nossa massa ficou assim, bem homogênea e bonita. Um cheirinho maravilhoso de cenoura. Agora, vamos distribuir a nossa massa nas forminhas. Aqui eu tenho a minha forma de cupcake e já distribuí as minhas forminhas. Para essa receita eu estou usando a forminha da Mago. Ela é um pouquinho diferente da forminha da Ultrafast. A Ultrafast solta melhor quando você vai distribuir as forminhas. Essa é um pouquinho mais difícil, mas ela também é muito boa, né? E tem uma pequena diferença. A da Ultrafast ela é um pouquinho mais larga, então cabe um pouquinho mais de massa. Essa da Mago, ela parece que é um pouquinho mais alta, mas um pouquinho mais fechada. Então eu utilizo um pouquinho menos de massa, principalmente para essa massa que é uma massa mais leve, para não correr o risco de transbordar. Então eu vou utilizar aqui 40 gramas de massa em cada forminha. Caso você não tenha balança e esteja iniciando, você pode pôr no máximo a massa até a metade da sua forminha, para que não ocorra de transbordar. E caso você também não tenha a forma de cupcake, você pode utilizar aquelas forminhas para pão de mel, para empadinha. Mas eu recomendo que você utilize a forminha daquela prata ou a dourada, porque elas são mais firmezinhas para usar nesses outros tipos de forminha, tá bom? Vamos lá distribuir a nossa massa.
Essa receita, ela rende de 18 a 20 unidades de cupcake com 40 gramas cada um, tá? Como eu falei, como eu estou usando a forminha da Mago, por isso eu estou usando 40 gramas. Na forminha da Ultra Fast, em torno de 45 gramas por ela ser maiorzinha. Então o meu aqui rendeu 18 com 40 gramas de massa, cada forminha. Mas rende de 18 até 20. Isso também varia o tamanho do seu ovo, tá bom? Mas o meu rendeu 18. Agora eu vou levar eles para assar, né? Meu forno já está pré-aquecido e daqui a pouquinho eu te mostro como ficou o nosso cupcake. Já se passaram 22 minutos e os nossos cupcakes já estão bem assadinhos. Como eu falei, de 20 a 25 minutos no forno, o meu ficou 22 minutos, na temperatura de 205 graus, como é forno convencional. Eles ficaram um pouquinho só abaixo da forminha. Como é uma massa bem levinha, eu optei por deixar com 40 gramas, mas por isso eu falei de 40 a 45. Você pode colocar 45 para que ele possa chegar na altura da forminha, que ele possa ficar rente à altura da forminha. Essa é a única diferença. Já estão bem assadinhos, uns mais douradinhos que outros, mas é por conta do forno mesmo, normal. A massa tá super cheirosa e muito fofinha, vamos ver? Uma massa perfeita, úmida, macia, de dar água na boca. Maravilhosa. Também vai combinar muito com o nosso recheio de brigadeiro gourmet que vamos aprender na nossa aula de recheios. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!